O ano era 2003 e os filmes do Sam Raimi eram a maior febre. E para capitalizar esse sucesso, a MTV criou uma série animada do personagem. E eu tô falando de Homem-Aranha, a nova série animada, que foi uma série mais escura, adulta e teve um CGI controverso pra época, e tentou ser uma continuação moderna e psicológica do primeiro filme do Sam Raimi, porque na teoria se passava entre o primeiro e o segundo filme do personagem. Você gostando ou não, ela também foi uma série bem dolorosa, em questão de cancelamento, né? Ficou com um final em aberto e nós nunca tivemos uma nova temporada. E ela também tem um final que é considerado bem triste pro Aranha, né, dos finais mais tristes das séries animadas dele. E hoje eu vou falar sobre ela, né, contar um pouquinho da história, um pouco sobre a produção. Essa série foi uma série que me marcou, porque passava na TV Globinho nos sábados e eu acordava cedo só para assistir ela. E eu acredito que também marcou você, independente dela ser boa ou ruim. Mas enfim, antes de falar o que eu gosto e o que eu não gosto, eu vou contar aqui sobre a história para depois dar a minha opinião, beleza? Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo para fortalecer o canal. E chega de enrolação e bora pro vídeo. E a série já nos joga depois do final do primeiro filme, né? Com o Homem-Aranha lá, digamos, resolvido do Sam Raimi, né? O cara aceitando o fardo de ser um super-herói. E aqui o Peter Parker é dublado pelo Neil Patrick Harris, né? O mesmo de How I Met Your Mother, né? Que eu nunca assisti essa série, mas parece que ele é um baita personagem, né? Se eu não me engano é o Barney que ele interpreta. Mas enfim, aqui a gente tinha a dublagem dele, que inclusive é muito boa. Eu já vi alguns trechos, mas eu sempre assisti essa série dublada pelo Ulisses Bezerra, que é um baita dublador, o mesmo dublador do Shun de Andrômeda, de Cavaleiros do Zodíaco. E esse Peter Parker, né, já tá na faculdade e no início ali da vida adulta e não precisa de história de origem, ele já tá lidando com o fardo de ser super-herói. E a trama principal foca nos dilemas do Peter, que tenta conciliar a vida de super-herói, né, com as dívidas da faculdade e com a sua vida social, né, que ele só tem o Harry e a Mary Jane de amigos, um Harry e a Mary Jane totalmente diferentes dos filmes. Dos filmes não, né? Do primeiro filme. Que inclusive moram juntos no mesmo apartamento. E o tom é de drama universitário com policial, onde as ameaças são tecnológicas e os diálogos são mais sarcásticos. E a maior preocupação do Homem-Aranha, além de salvar as pessoas ali, né? Como super-herói, é também tem o lado do Peter, né? Que ele tenta sempre pagar ali as contas em dias. E tenta também garantir que seus entes queridos não se machuquem. Que as consequências das ações são reais e dolorosas. E agora falando do polêmico CGI, né, o polêmico animação, que eu sempre fui defensor, eu sempre gostei desse visual cel shading. Foi uma das primeiras animações de super-heróis que tiveram esse estilo de animação. Depois a gente ia ter aquela série bizarra do Homem de Ferro adolescente, que inclusive eu gostava também, mas olhando hoje o Tony Stark adolescente é bizarro. E embora hoje seja bastante datada, na época era cinema, cara, uma animação dessa, era absurda. Por isso que eu ficava encantado, eu criança, né, eu achava incrível. E esse estilo deu a série um visual sombrio, né, cyberpunk ali, que era perfeito para MTV. A iluminação era escura, focada em sombras noturnas de Nova York, contrastando com o brilho da tecnologia. E como a série era da MTV, a trilha sonora era rock puro. Quem aí, independente de se você achar a série boa ou ruim, você tem que admitir que a trilha sonora desse desenho é absurda, é nostálgica. Cara, é uma das melhores aberturas de séries do Homem-Aranha. E tinha até o selo alternativo, né, da emissora, o que a destacava totalmente das outras produções da Marvel, que eram voltadas para canais infantis. Originalmente, a série foi pensada como uma continuação livre do filme lá de 2002, embora isso desse um ponto de partida conhecido para o público. O Peter já era o Homem-Aranha, o Harry estava lidando com o fardo de ser o próximo Duende Verde, e a Mary Jane era o interesse amoroso. Só que a série também teve muitas limitações, como por exemplo a Sony e a Marvel impedindo que eles usassem vilões clássicos como o Duende Verde, Dr. Octopus, porque eles eram vilões que poderiam ter sido usados no futuro dos filmes do Tobey Maguire. E isso forçou a série a ser mais criativa e introduzir vilões mais originais, como esse carinha aí, que eu não lembro o nome dele agora, mas ele tem esse visual todo branco aí, né? Um vilão que a gente nunca viu, é totalmente original. E alguns eram legais, outros nem tanto, né? E genéricos também. Estavam ali só para encher linguiça, né? Já que os caras não podiam usar vilões clássicos. E o foco então mudou do lore canônico do Aranha para a vida universitária do Peter Parker. E exploração de temas adultos. O que ironicamente fez a série parecer mais madura do que se tivesse apenas tirado as histórias dos quadrinhos. E o grande mérito dessa série é a profundidade psicológica. Primeiro, o Peter Parker era mais cínico, né, sarcástico, aqui ele já era mais solto, né,
totalmente diferente do Peter Parker do Tobey Maguire, e o seu humor era mais melancólico e menos bobo. Segundo, as consequências. A série não tinha medo de mostrar que as ações do Homem-Aranha tinham consequências reais. Em um episódio específico, um vilão acaba morrendo, que inclusive é o Electro, e inclusive isso acontece no filme Espetacular Homem-Aranha 2 também. É praticamente também a mesma forma que o Electro é derrotado, tanto na série quanto no filme, né? Ele acaba se explodindo ali de sobrecarga de energia. Então, em ambas as versões, o Homem-Aranha acaba matando o personagem. Mas o Electro retornaria nos episódios seguintes. Em outro episódio, o herói não consegue salvar todo mundo, e isso o atormenta. E a linha entre herói e vigilante era sempre levada ao limite. O Aranha tinha que lidar com a polícia, né, com os repórteres. Inclusive o James só aparece bem pouco aqui, ou se eu não me engano ele só aparece um episódio, mas a mídia cai em cima do personagem também aqui. E a terceira e última coisa é o diálogo adulto. A série abordou temas como ciúme, insegurança financeira e o fardo de crescer, né, se tornar adulto. E o Peter e a Mary Jane ali tinham momentos bem íntimos, até demais, né, bem quentes, que nunca eram exploradas nas séries anteriores, né, porque tinha uma classificação mais baixa, né, era para o público infantil, tornando essa a versão mais madura do personagem até aquele momento. A série usou seu elenco de apoio para explorar o drama. O Harry com certeza é um dos destaques, e apesar de aqui o Harry ser louro, ele é mais do que um amigo rico. É um personagem inseguro, deprimido, lidando com a perda do pai, né, o Norman Osborn, ele achando que foi o Homem-Aranha que matou o Norman. Enfim, né, aquela mesma historinha do filme, né, aquele mesmo drama. E a Mary Jane, né, aquele modelo, né, aquela parceira ali do Peter, o Peter não dá muita atenção para ela dando todos os sinais que é afim dele, mas o cara, ele quer continuar com a promessa dele de que não ia ficar com ela, né, para proteger ela. Mas ela é um personagem bem legal, inclusive, nessa série. A série também introduziu personagens totalmente novos, como a Indy, que era uma colega meio maluca ali do Peter. Inclusive, ela é uma das responsáveis por a gente ter um dos episódios mais tristes, ou o episódio mais triste da série, que inclusive é no último episódio, onde o Homem-Aranha tenta salvar a Indy de um assassinato, mas acaba matando ela acidentalmente por causa de uma explosão, e deixa o Peter totalmente desolado, e ele acaba deixando de ser o Homem-Aranha, né? Ele guarda a roupa dentro de uma maleta e joga no rio, fica em aberto, né? Provavelmente na segunda temporada ele retornaria, voltaria a ser o Homem-Aranha, mas a gente nunca teve essa continuação. Mas por isso que eu disse, eu acho que é o final mais pesado de uma série do Homem-Aranha, acho que nenhuma superou. O final de O Espetacular Homem-Aranha de 2008 é muito bom, mas eu acho que não chega nem perto do final dessa série, que é bem pesado mesmo. E os pontos negativos dessa série, que não é a minha opinião, tá? Porque eu acho essa série incrível, mesmo que ela tenha esses erros, mas um dos pontos bastante criticados, né, como eu falei, é o CGI. Para muita gente esse CGI envelheceu muito rápido, né? Na época talvez já estranharam, mas hoje aí que acham ruim mesmo, mas eu acho que é o charme dessa série. E o outro grande ponto negativo, né, é a falta de vilões clássicos. Como eu falei, eles criaram vilões originais, mas são vilões genéricos. Se eles fossem pelo menos vilões com boas histórias ali de fundo, teria sido uma série ainda melhor. Embora a gente ainda tenha o Dr. Connors, né, o Lagarto. Tem um episódio que ele aparece. O Electro, que inclusive esse Electro eu acho ele muito parecido com o do Espetacular Homem-Aranha 2, inclusive até a forma do Max agir, né? Ele é um perdedor ali, só que ele é um estudante, ele é colega do Peter ali. Inclusive, eu acho que o Espetacular Homem-Aranha 2 visualmente pegou muita coisa dessa série, além do visual do Electro e da personalidade do Max. Acho que o visual do Homem-Aranha é idêntico ao do uniforme do Andrew Garfield, né? Tudo, as lentes grandes. Eu sei que as lentes são da versão Ultimate, mas se você comparar o visual desse Homem-Aranha dessa série com o do Andrew Garfield, cara, é praticamente a mesma coisa. Inclusive até o Harry com esse cabelinho aí e um pouco mais louro, né? Cabelo liso assim. Eu acho que foi inspirado também o Espetacular Homem-Aranha 2 também se inspirou nesse Harry. Mas sim, nós temos vilões clássicos, eles não estão totalmente ausentes. A série durou apenas uma temporada com 13 episódios, e o motivo principal foi a própria MTV. Embora a crítica e os fãs na época tenham gostado mais do que não gostado, a audiência não foi forte o suficiente para render uma segunda temporada. E também era um pouco fora dos padrões da emissora, porque a emissora era mais focada em videoclipes e reality shows. E como esse CGI era inovador para a época, também era muito caro de ser produzido. Não estava entregando os números esperados para justificar uma continuação. E o resultado foi um cancelamento abrupto, né, que deixou a gente com esse final em aberto. A gente nunca soube se o Peter ia voltar, né, para
para ser o Homem-Aranha ou não, como é que ia ser o desenrolar dessa segunda temporada. E há rumores de que numa segunda temporada o Mistério e o Abutre seriam introduzidos. Mas apesar de ser bem triste o final dessa série, né, a gente não tem uma continuação, felizmente ou não, mas acho que felizmente, obviamente, a gente teve a série de 2008, que para muitos, e inclusive esse que vos fala, é a melhor adaptação do personagem fora dos quadrinhos até hoje, mas essa série de 2003 foi um projeto ousado, que tentou casar essa cultura pop da MTV com os dilemas do Peter Parker, que hoje é lembrado por sua coragem em tom adulto. Se você nunca assistiu, cara, dê uma chance, eu acho que vale muito a pena. Sei que falta muita coisa ali clássica do personagem, né, vilões, talvez as histórias mais fiéis aos quadrinhos, mas eu te garanto que é uma série mais madura, ainda mais hoje que a gente tem essa série do Disney Plus aí, que é bem infantil, né? Em alguns momentos, né, claro, mas a primeira série 3D do Homem-Aranha foi essa de 2003, com esse tom mais maduro, tom mais adulto, que eu acho que falta muitas séries animadas de hoje. E comenta aí se ela é uma das suas favoritas ou não é, se você gosta dela ou não gosta, se marcou a sua infância também ou não. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu tô testando esse novo formato aqui, né? Trazendo um vídeo mais completinho, né? Comenta aí alguma série que você quer que eu comente aqui no canal. Eu tô pensando em fazer vídeos sobre Mega XLR, já fiz de Max Steel aqui, ainda falta o Max Steel Reboot que eu tô devendo para vocês. Enfim, deixe sua sugestão aí também. Muito obrigado você que assistiu até aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se possível, deixe seu like e se inscreve aí para fortalecer o canal porque ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!